Sou o Luizinho da Joyce. Sou a Joyce do Luizinho. Somos do Movimento Familiar Cristão de Descalvado. Estamos fazendo parte há 26 anos. E vamos fazer a proclamação do Evangelho do dia 11 de julho de 2024. O Evangelho da 14ª semana do Tempo Comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 10, versículos de 7 a 15. Glória a vós, Senhor. Vão e anunciem: o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nos cintos moedas de ouro, de prata ou de cobre, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem calçados, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado onde vocês entrarem, informe-se para saber se há alguém que é digno, e aí permaneçam até vocês se retirarem. Ao entrarem na casa, façam a saudação. Se a casa for digna, desça sobre ela a paz de vocês. Se ela não for digna, que a paz volte para vocês. Se alguém não os receber bem e não escutar a palavra de vocês, ao sair desta casa e dessa cidade, sacudam a poeira dos pés. Eu garanto a vocês, no dia do julgamento, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, amigos e amigas do Movimento Familiar Cristão. No Evangelho de hoje, Jesus nos diz: o reino de Deus está próximo. Queridos e queridas, para nós cristãs, para o movimento familiar, é decisivo entendermos o significado da expressão reino de Deus, ensinada, explicada por Jesus de Nazaré. O reino é a bandeira, a pauta de Jesus. Dizer que somos cristãos ou movimento familiar cristão significa o mesmo que nos comprometemos com o reino ensinado por Jesus. Por isso eu vos digo, todos vocês do movimento familiar cristão devem procurar entender cada vez mais o significado daquilo que Jesus chama reino de Deus. Depois eu queria hoje falar para vocês sobre São Bento. 11 de julho, a igreja celebra São Bento. Ele nasceu em 480 em Núrcia, na Itália, e morreu em 580. Final do século V, começo do século VI. São Bento era de uma família cristã. Depois de um período de estudos em Roma, ele abandonou os estudos e foi viver sozinho, numa gruta, num local chamado Subiaco, onde passou 3 anos retirado, isolado, rezando. Era alimentado nesta gruta por um monge que fazia os alimentos chegar até ele através de uma corda. Essa vida santa de oração de Bento fez com que um grupo de seguidores aparecesse. E assim surgiu o monaquismo. São Bento, diante dos seguidores, percebeu a necessidade de uma regra de vida, intitulada Ora et Labora. Rezar e trabalhar.
O trabalho e a oração não se contrapõem, mas se complementam. O ócio é um inimigo da alma, por isso é preciso ter tempo para rezar, tempo para o trabalho manual, tempo para a leitura de livros sobre espiritualidade e Sagrada Escritura e tempo para descansar. São Bento também é chamado o padroeiro da Europa. Em 1964, o Papa Paulo VI o declarou padroeiro da Europa, porque como o Bento viveu no final, na decadência do Império Romano, na queda do Império Romano do Ocidente e no início da civilização europeia, a regra de São Bento, a sua mentalidade, espiritualidade do trabalhar, do rezar, e a sua visão de que é preciso escutar com o coração e acreditar sempre na misericórdia de Deus, a sua visão sobre hospitalidade e generosidade foi fundamental para a formação da cultura europeia. E por fim, São Bento é conhecido como protetor contra a inveja e a maldade. São Bento rezava muito, era santo, e os seus projetos tinham êxito, porque vinham de Deus. Por isso despertou inveja. Uma vez colocaram veneno no vinho com o qual ele celebrava a missa, e ele recebeu o milagre do vinho se partir na hora que foi tomá-lo. Uma outra vez, São Bento foi atacado por calúnias, difamações, tudo por motivo de inveja, e ainda mandaram um pão envenenado para ele. E São Bento venceu a inveja com paciência, com oração e obediência à vontade de Deus. Fundou a lindíssima abadia de Monte Cassino, na direção entre Roma e Nápoles, onde morreu em 547. Meus queridos e queridas, a vida de São Bento nos ensina que precisamos rezar, trabalhar, estudar e ter tempo de descanso. Mas evitar, sobretudo, não fazer nada. Sempre temos que estar fazendo alguma coisa que ajude no nosso crescimento. Deus abençoe a todos vocês do Movimento Familiar Cristão.